Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e sim, hoje o vídeo tá sendo uma terça-feira. Se vocês viram a comunidade, vocês sabem que ontem tive um problema de internet. Na real, eu tô gravando esse vídeo na própria segunda-feira, né? No caso, ontem, que pra mim é hoje. No eu do passado é hoje, mas pra vocês que estão assistindo é ontem. É confuso. Mas enfim, na segunda-feira, mais conhecido como ontem, eu estava sem internet. Então eu só pude postar e editar o vídeo na terça-feira. Que maravilha, cara. Mas é isso, vamos falar hoje sobre os campeões mais improváveis da história da Fórmula 1. Não necessariamente esses aqui são, né, os mais improváveis, mas é uma listinha aí de campeões que a gente não botava muita fé que seriam campeões. Aqui vão estar pilotos que a gente não botava muita fé e até mesmo aqueles que a gente achava que estava tudo perdido, mas no fim acabaram campeões. Aqui eu não vou contar pilotos, por exemplo, como Jacques Villeneuve, que em 97 era tratado como uma das grandes promessas da Fórmula 1, vinha de um vice-campeonato, né, na sua temporada de estreia, era campeão dos Q3 de Indianápolis. Esse tipo de cara a gente não vai contar aqui. Vai ter, por exemplo, aqui o Nico Rosberg e o Kimi Raikkonen, mas vocês vão entender o porquê deles estarem aqui na lista. Vão ter aqui 8 pilotos e pilotos que apenas conquistaram o título da Fórmula 1 uma vez. Mas primeiro uma menção honrosa aqui para 2 pilotos que eu deixei de fora da lista, mas que merecem aqui uma atenção. Denny Hulme, campeão em 1967, derrotando Jack Brabham, pilotando uma Brabham, e o sul-africano Jody Scheckter, que foi campeão em 79 pela Ferrari, derrotando até então, né, badalado Gilles Villeneuve, e que seria também o último título da Ferrari até 2000. Mas é isso, então sem mais enrolações, serão 8 pilotos aqui, então bora para o vídeo. Os anos 50 foram marcados por um domínio de Juan Manuel Fangio e também de boas temporadas de Giuseppe Farina e Alberto Ascari. Mas o cara que quebrou essa escrita foi alguém bem inesperado, o britânico Mike Hawthorn. Hawthorn, apesar de ser um vencedor das 24 horas de Le Mans, não era um nome muito badalado da Fórmula 1. A sua melhor posição tinha sido o 3º lugar em 54, muito atrás de Fangio. Só que em 1958 ele se tornou o primeiro campeão da história a ser campeão com apenas uma vitória na temporada, e ainda por cima sobre a lenda Stirling Moss. Nas últimas 7 corridas ele foi top 2 em 6 delas, algo que na época era raridade. E assim conquistou o inesperado campeonato pela Ferrari por somente um ponto naquela que seria a sua última temporada da Fórmula 1. Imagina um cara que reinava no Mundial de Moto Velocidade, que se muda para a Fórmula 1, para as 4 rodas e é campeão. Bem, esse cara se chama Joe Surtees. Heptacampeão nas 2 rodas, Joe Surtees se aventurou na Fórmula 1 a partir de 1960 e no começo foi bem discreto. Até que chegou o ano de 1964, onde o inglês fez história na Fórmula 1 também. Enfrentando o grande Graham Hill, um dos pilotos mais completos da história, restando 5 provas para o final do campeonato, Surtees não era nem o top 6 no campeonato e estava 20 pontos atrás de Graham Hill. Isso na época dava mais de 2 vitórias de diferença. Mas Surtees surpreendeu a todos, concretizou uma virada inacreditável e graças à regra dos descartes ele foi campeão por somente um ponto na última etapa no México. Surtees, depois desse ano incrível, nunca mais chegou perto de ser campeão apesar do vice em 66, mas seu nome entrou na história como único campeão mundial nas 2 e nas 4 rodas. Se olharmos pelo ponto de vista da temporada, do desempenho não foi inesperado, mas se tratando de como foi inesperado e infelizmente trágico. Jochen Rindt, antes de 1970, tinha apenas uma vitória em 6 temporadas na Fórmula 1, mas em 70 ele fez uma temporada histórica. Venceram 5 de 9 corridas com uma Lotus também histórica para ser o campeão em 70. Porém, no treino para o GP da Itália, ele acabou falecendo em um acidente. Com 4 corridas em jogo, ninguém conseguiu tirar a diferença de Jochen Rindt, que teve a ajuda também do seu companheiro Emerson Fittipaldi. Então se tornou o único campeão póstumo da história da Fórmula 1. Uma história até triste desse título, que foi inesperado pelo contexto anterior e dominante ao mesmo tempo, além de, obviamente, trágico. 1976 é aquela temporada que até mesmo quem não assiste Fórmula 1 deve conhecer. Vídeo Rush, no limite da emoção. E James Hunt, em sua primeira temporada na McLaren, bateu de frente contra o grande Niki Lauda. Hunt, que tinha feito uma boa temporada pela Hesketh, chegou na McLaren em 76, onde teve um começo difícil, mas após o gravíssimo acidente de Lauda em Nürburgring, que fez ele ficar de fora de algumas corridas, Hunt cresceu e desafiou o austríaco. Com 4 vitórias em 6 corridas, Hunt tirou uma grande diferença já com o Lauda
bola de volta. E estava somente 3 pontinhos do austríaco para a decisão do Japão, em Fuji. E com forte chuva, Lauda abandonou por precaução. E Hunt, chegando em terceiro, se sagrou campeão mundial pela primeira e única vez em sua carreira. Hunt ficaria mais 3 temporadas na Fórmula 1, mas sem repetir o mesmo sucesso de 76. Num ano que foi inédito para ele tanto pelo título quanto pela performance. 1982 é um daqueles anos que aconteceu de tudo, inclusive momentos trágicos, infelizmente. E o campeão foi alguém que ninguém botava fé. Keke Rosberg. 82 foi o ano com mais vencedores diferentes na história da Fórmula 1 em uma temporada, 11 no total. E Didier Pironi da Ferrari, apesar desse equilíbrio, era o favorito a conquistar o título. Até que um acidente no GP da Alemanha encerrou a carreira de Pironi na Fórmula 1. Keke Rosberg então cresceu na reta final, com sua única vitória sendo na antepenúltima etapa, que foi o GP da Suíça realizado na França. Sim, o GP na Suíça, na França. E então foi campeão em Las Vegas com somente uma vitória naquela temporada, sendo sem dúvidas um dos campeões mais inesperados da história em uma temporada que também foi inesperada. Raikkonen em 2007 estava correndo pela Ferrari em um ano em que somente Ferrari ou McLaren venceram. Era um baita carro, ele estava em boa forma, via de 2 vices em 2003 e 2005, mas o contexto de 2007 faz você entender essa surpresa. As McLarens estavam na frente e antes do GP da China, que foi a penúltima etapa, Hamilton tinha 12 pontos de vantagem para Alonso e 17 para Raikkonen. Lembrando que era apenas 20 pontos em jogo e o Raikkonen estava 17 pontos atrás do Hamilton, para ser campeão só com milagre. E o contexto anterior também não era bom para Raikkonen, porque os 2 vices que ele teve foram quando ele estava no auge. Só que aí teve 2 vacilos de Hamilton, 2 vitórias de Kimi Raikkonen e o finlandês foi campeão. Um campeonato em que ninguém botava fé no Kimi Raikkonen naquele final de temporada. E 2007 então foi o ano em que Kimi surpreendeu a todos e foi campeão. Pra mim, essa daqui é a mais surpreendente, a maior de todas. Afinal, era uma equipe estreante, de orçamento baixo, que vinha de uma temporada ruim como Honda e que terminou campeã. Sim, estou falando de Jenson Button, campeão de 2009 pela surpreendente Brown GP. Button sempre foi um bom piloto, mas nunca foi colocado na prateleira dos melhores que a Fórmula 1 tinha, dos maiores talentos. Até que chegou 2009 e Button fez o começo perfeito de campeonato. Com um grande carro da estreante Brown, Jenson Button venceu 6 das 7 primeiras corridas e depois disso só administrou. E no GP do Brasil, penúltima etapa, ele conquistou o tão sonhado campeonato e o conto de fadas tanto para ele quanto para Brown, que também foi campeã de construtores. Button depois disso faria um 2011 excelente pela McLaren, mas ninguém, absolutamente ninguém, apostaria no início de campeonato que Button e Brown seriam campeões. A maior surpresa, pelo menos, do século. Para fechar aqui a lista, eis um que vai causar um pouquinho de polêmica por estar aqui, mas o contexto eu acho que ajuda a entender por que ele está aqui nessa lista. Estou falando de Nico Rosberg, campeão em 2016. Sim, naquela Super Mercedes de 2014 a 2016. O Rosberg, antes de 2014, era um piloto que muita gente não botava, numa lista de futuros campeões. Até que a Mercedes passou a ser a melhor equipe a partir de 2014 e aí ele cresceu. Porém, em 2014 ele perdeu para o Hamilton e em 2015 ele foi humilhado pelo Hamilton, chegando inclusive a ter o vice ameaçado pelo Sebastian Vettel de Ferrari. Rosberg chegava em 2016 com muita gente não dando nada por ele, esperando mais do campeonato do Hamilton. Mas o Rosberg fez um início quase que perfeito e dava aquela pinta de opa, será que agora vai dar? Mas novamente o Rosberg fez corridas ruins após o GP da Espanha e lá ia o Hamilton abrindo 19 pontos de vantagem novamente. Só que agora Rosberg não pipocou, ele virou essa diferença, contou com uma ajudinha do motor estourado do Hamilton na Malásia. E em Abu Dhabi ele foi campeão mundial pela primeira e única vez. Um campeão inédito e de certa forma até surpreendente por todo o contexto. E que depois se aposentou naquele que era o auge de sua carreira com um título na bagagem. E essa então foi a lista, mais uma, dos campeões mais improváveis, mais inesperados da Fórmula 1. Se você concordou com essa lista ou não concordou, coloque aqui nos comentários, cara, faça a sua lista, discorde ou concorde, vai que você concordou com a minha lista, dê sua opinião, sempre com muito respeito, que é sempre muito legal ver vocês interagindo aqui. E bem, esse foi o vídeo.
Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, cara, e compartilhe esse vídeo com a galera. Vai enviando que nós estamos aqui num processo de crescimento ferrado, então vai enviar. Não se esqueça de seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão aonde? Aonde, Kevin? Na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, se você prefere, então pode mandar. E é isso, rapaziada. Muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. E falou!